Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos aqui para mais um vídeo de nosso canal para estudarmos a palavra do Senhor. O título deste vídeo é Usar joias é pecado? Nós iremos aprender hoje se é pecado ou não o uso de joias pelas Escrituras. Meus queridos irmãos, para dar início à nossa lição, ao nosso estudo, eu quero apenas introduzir com algumas palavras. Meus irmãos, em nossos dias tem ocorrido um grande mal que nós temos vivenciado. Um grande mal verdadeiro. As palavras, infelizmente, que o apóstolo Paulo proferiu, inspirado pelo Espírito Santo, em 1 Timóteo capítulo 4, onde ele explica que o Espírito o estava avisando que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, ou seja, abandonariam a fé verdadeira, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Meus irmãos, é o que nós infelizmente mais temos visto em nossos dias. Muitos são os líderes de igrejas que não têm compromisso com a vida dos irmãos, que não têm o objetivo de transmitir o evangelho puro e genuíno das Escrituras. Eles querem apenas o vosso dinheiro, querem apenas o prestígio, a honra em poderem dizer que as suas igrejas estão cheias, ou também, como já tenho dito, o dinheiro, a lã das ovelhas, a carne das ovelhas. São estes pastores réprobos, reprováveis quanto à fé que Cristo nos concedeu. Pois Jesus, certa vez ensinando, nos disse: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, ele permite que o lobo venha e devore as ovelhas, porque ele é mercenário. Ele não está disposto a dar a sua vida, a entregar a sua vida, ou seja, até dedicar a sua vida pelas ovelhas do Senhor. O que tais homens querem é apenas a lã, e quando são confrontados, abandonam as suas ovelhas, porque o objetivo deles não é ajudar os irmãos. Por isso, meus amados, eu quero lembrá-los que isto é uma profecia do fim, que nos últimos dias se levantariam muitos falsos profetas e mestres que enganariam a muitos, usando-se de palavras persuasivas, não é mesmo? Palavras que parecem vir de Deus, mas na verdade são inspirados por Satanás, o enganador. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque não é através de qualquer ensino que nós podemos chegar ao céu. Infelizmente, em nossos dias, principalmente no Brasil, existe um grande mal, que é o relativismo da palavra, onde muitos pastores estão pregando que, independente, digamos, da placa da igreja, Jesus é o mesmo.
entenda o que estes homens estão querendo dizer e o que eu também estou querendo dizer. É óbvio que não estou aqui buscando dizer que placas de igreja salvam. Jamais, somente Jesus pode salvar. Mas o que quero dizer aqui aos irmãos é que não são todos os lugares que professam o nome de Jesus que ele está. Não são todas as reuniões que Jesus está. Porque o próprio Deus disse, mesmo no Antigo Testamento, né? Eu detesto as vossas reuniões solenes, né? Que vós vos ajuntais. Quando ele fala também, não é? Nos dizendo em sua palavra, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então nós temos que ter cuidado com isso, para não estarmos honrando a Deus apenas com os lábios, dizendo eu amo a Deus, eu tenho amor profundo a Deus. Mas nós vamos aprender na palavra do Senhor que todo aquele que quer dizer amar a Deus precisa guardar os seus mandamentos. Isso está na palavra do Senhor. Os irmãos podem ler 1 João, capítulo 3, e lá vocês verão que nós não podemos dizer que amamos a Deus se não guardamos os seus mandamentos. Porque a Bíblia nos diz que este é o amor, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os seus mandamentos não são pesados. Eles são pesados para os que não o amam. Mas para os que amam ao Senhor, os seus mandamentos são verdadeiramente fiéis, verdadeiros e justos. Assim como dizia Davi, que os mandamentos do Senhor eram mais deleitáveis do que o mel para ele, assim também deve ser na vida do cristão genuíno, que tem, assim como Davi, o Espírito Santo de Deus. Lembrando aos irmãos que o meu objetivo com este vídeo não é denegrir, não é confrontar, não é desmoralizar a imagem de absolutamente ninguém. Mas eu fui chamado para pregar a verdade. Porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve dizendo: é até bom que haja heresias no meio de vós, para que os que são sinceros se manifestem. Então, se nós somos sinceros, devemos nos manifestar. A omissão também é pecado. Nós não podemos ser omissos, calar-nos diante do desprezo pela palavra. Porque quando nós distorcemos a palavra, nós estamos desprezando ela. Por isso nós devemos sempre tomar muito cuidado, irmãos, para não falar absolutamente nada fora das Escrituras, porque Jesus disse que se alguém omitir um destes menores mandamentos, ele será chamado menor no reino dos céus. Não se esqueça, o menor no reino dos céus não é o menor no reino na terra, porque os menores aqui são os maiores lá, mas os menores lá necessariamente não são os, digamos, humildes aqui, não. Os menores lá são aqueles que erraram em pregar a palavra de Deus. Independentemente se foi por ingenuidade ao pregar a palavra. Agora, se foi de modo consciente, isso é heresia.
A heresia está listada em uma das obras da carne em Gálatas. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 21, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Então nós não podemos ser hereges e pregar ensinamentos contrários às Escrituras. Porque o herege, como algumas igrejas estão pregando, não é apenas aquele que vai contra as doutrinas fundamentais das Escrituras. Não, Senhor. O herege é todo aquele que distorce um texto claro das Escrituras. Por exemplo, se a Bíblia deixa claro, se a palavra do Senhor deixa claro que o Senhor levantou José para ser governador do Egito, se levantasse alguém, digamos, supondo, trazendo uma teoria de que José não foi governador, que ele foi apenas um capitão, um oficial, esta pessoa é herege, porque ela está distorcendo um texto claro das Escrituras. Pode não ser considerado diante de Deus um herege se tal pessoa errar inconscientemente, falar algo nas Escrituras que ela simplesmente não conferiu, mas Deus viu a sua piedade e se compadeceu de sua alma. Mas a partir do momento que nós aprendemos a verdade e não a praticamos, nós somos reprovados diante de Deus, sem justificação alguma, porque deliberadamente decidimos pecar contra o Senhor, desobedecer a sua palavra. Não pensemos que Deus julgará todos com um mesmo parâmetro. Não, irmãos. Deus, ele julgará cada um conforme as suas obras. Os seus pés, as suas mãos, os seus olhos, o seu nariz, a sua boca e os seus ouvidos são movidos por meio do seu intelecto. Você só mexe as mãos porque o seu cérebro dá esta ordem ao corpo. Então, da mesma forma que as suas obras são exteriores, elas também, acima de tudo, são interiores, porque é do interior que se vê o exterior. É através, para dar um exemplo aos irmãos, é através do pensamento que pessoas chegam ao adultério. Elas não chegam ao adultério simplesmente em um ato incondicional. Não, elas pensam, decidem, projetam e praticam assim como Davi. Então, um pecado deliberado, se não confessado e deixado, não há perdão. Porque Deus disse em sua palavra, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Tolo é aquele que esconde as suas iniquidades e os seus pecados. Mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu tomei todo este tempo porque eu preciso explicar isso aos irmãos. Porque os irmãos não podem ver este vídeo que nós vamos tratar hoje e simplesmente ver como mais uma ideia. Não, queridos. Não se trata de uma ideia. Se trata da palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser interpretada a bel prazer, de acordo com o que me apraz, de acordo com o que me alegra. Não, a palavra de Deus interpreta-se a si mesma. Essa é uma das primeiras regras da hermenêutica. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Para você elucidar um texto de difícil compreensão, basta analisar o contexto maior, toda a Bíblia, e olhar textos, versículos que trazem luz
sobre aquele assunto que está sendo tratado em determinado versículo, então nós vamos procurar outros versículos na Bíblia que falam acerca daquele assunto, não é? E aí nós vamos ter uma claridade, um entendimento claro acerca disso. Isso é necessário para nós compreendermos a Bíblia, porque quem pega textos isolados é o diabo. Foi o que ele fez em Mateus capítulo 4, ao tentar Jesus. Na segunda fase da tentação, quando ele disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece com teu pé em pedra. Ele pegou um texto isolado, né, do Salmo 91, versículo 7. Ele fez isso. Mas Jesus dá o porém a ele. Também está escrito, ou seja, não olhe apenas para um versículo isolado, olhe o que a Bíblia fala sobre esse assunto em todo o seu contexto. Jesus diz: também está escrito: não tentarás o Senhor vosso Deus. Então nós temos que ver todo um contexto para criar uma doutrina. Mas também existem doutrinas de um versículo só. Isso é óbvio. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus criou, não é, os céus e a terra. Eu não preciso de nenhum outro versículo para atestar essa doutrina. Não existe contradição nisso. Ele está deliberadamente falando que criou os céus e a terra por meio da inspiração que concedeu ao servo que escreveu a sua palavra. Neste caso, em Gênesis, né, por meio do ministério de Moisés. Então, amados, temos que atentar para isso. Por isso, eu quero abrir com os irmãos a Bíblia em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Vamos abrir as nossas Bíblias em Oséias. Eu tenho aqui a minha Bíblia e você abre a sua Bíblia. Em Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Esse é o texto que vai resumir tudo o que eu já falei. Vejam bem, queridos irmãos, o que está escrito em Oséias. Oséias capítulo 4, versículo 6. Peço perdão aos irmãos, porque não tenho habilidade com edição, por isso o vídeo é corrido como nós estamos fazendo. Amém? Continuando, diz assim, Oséias 4, 6. O meu povo é destruído ou perece por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Meus irmãos, isso é muito forte, é uma promessa de Deus. Que se nós nos esquecermos dele, da sua palavra, ele também se esquecerá de nós. A palavra do Senhor nos diz aqui que ele rejeitará todo aquele que despreza o conhecimento para que não seja mais sacerdote. E nós sabemos que Cristo nos constituiu sacerdotes e reis para Deus. Nós sabemos que nós somos um sacerdócio. Nós temos o nosso sacerdócio como sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Mas nós também somos sacerdotes. Vamos continuar, amados, entendendo que não podemos desprezar o conhecimento. O motivo pelo qual a grande maioria, quase toda a igreja, praticamente, sobre a terra, ter tanta divisão e problemas, são dois motivos. A desobediência ao mandamento do Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo, que disse: crescei na graça e no conhecimento. Quando nós não crescemos na graça, nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo
para discernir o que é bom e o que é mal, pois é Ele que testifica dentro de nós que algo é errado e algo é certo. Mas para haver uma plena convicção de que algo seja pecado ou não, vem as Escrituras. As Escrituras trazem toda convicção plena. O Espírito nos leva a questionar, a sentir certo desdém por algo. Isso não me parece agradável a Deus. E Ele nos leva a consultar as Escrituras. Quando nós lemos as Escrituras, entendemos que algo não lhe é aprazível. Com isso vem a fé convicta de que algo agrada ou não agrada a Deus. Então, amados, devemos meditar nas Escrituras. Mas para falar acerca deste assunto, desta aula extensa que nós teremos, eu quero convidar os irmãos a abrir também agora como texto base 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 9 e o versículo 10. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Que nos diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em vestuário modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças, ou ouro, ou pérolas, ou vestidos dispendiosos, ou vestidos caros, mas como convém a mulheres que professam a piedade, com boas obras. Meus irmãos, o texto é claro, e muitos são os que tentam distorcer esse texto para defenderem a sua libertinagem bíblica. Não que a Bíblia possua algum tipo de libertinagem, mas estes tentam ser libertos quanto à fidelidade das Escrituras. Tentam fazer as Escrituras falar o que elas não dizem. A Bíblia está dizendo claramente por meio do apóstolo Paulo que do mesmo modo as mulheres se ataviem. Ataviar é enfeitar-se. Mas nesse quesito, a palavra melhor empregada é vestir-se. Pode ser ataviar, porque a roupa, querendo ou não, é um enfeite, porque ela complementa o nosso corpo. Diante da sociedade, nós não podemos andar nus. As roupas enfeitam o nosso corpo. Elas trazem uma diferença no nosso corpo. Mas o melhor entendimento aqui desta palavra no original grego é vestir. Muitas traduções corrigem de modo melhor essa palavra, vestir. Então, que do mesmo modo as mulheres se vistam com roupas modestas, roupas que não são escandalosas, roupas que não chamam atenção, com pudor, ou seja, roupas que não são sensuais, que não despertam a luxúria, porque irmãs que se vestem para despertar sentimentos carnais em outros homens, ou vice-versa, homens que se vestem para atrair mulheres, estão guiados pela carne. Pois a luxúria e a lascívia, elas provêm do maligno. A lascívia, disse já a palavra, laço, enlaçar alguém a nós mesmos. Quando nós nos vestimos para conquistar, para chamar a atenção de mulheres, no caso os homens, e
as mulheres chamar a atenção de outros homens com as suas vestes, elas estão pecando diante de Deus. Nós não fomos chamados para atrair através da luxúria, desse sentimento carnal. Nós fomos chamados para manifestar a glória de Deus. O que deve chamar a atenção de um moço por uma moça é o seu comportamento casto, puro, íntegro, as suas boas atitudes, porque é o que o próprio versículo vai dizer. Não importa-nos o que as pessoas fazem em nossos dias, importa-nos ser diferente do mundo. Se este sentido se banalizou, isto não tem absolutamente nada a ver com o que a Bíblia nos ensina. Nós não podemos desprezar as Escrituras porque todo mundo está fazendo assim, então nós vamos fazer. Não. Lembremos, irmãos, de Noé, que em meio a toda uma geração corrompida, escolheu permanecer íntegro, de modo que apenas ele e a sua família, ao todo 8 almas, se salvaram das águas do dilúvio, enquanto todos os demais que não deram crédito à pregação de Noé, de que Deus enviaria um dilúvio e que os homens necessitavam se arrepender, todos, não deram crédito a Noé. Apenas ele e a sua família se salvaram. E assim será nesta geração, pois foi o próprio Cristo que nos ensinou que os dias que antecedem a vinda do Filho do Homem serão semelhantes aos dias de Noé, enquanto os homens casavam e davam-se em casamento, bebiam e comiam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Devemos estar atentos para com isso, meus irmãos. Continua a palavra do Senhor. As mulheres devem se vestir de modo modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças. A palavra aqui, no original, não é necessariamente a trança que nós conhecemos, Aqui a tranças, essa palavra aqui, não é muito adequada para o termo original. A palavra aqui, melhor seria penteados escandalosos. As mulheres costumavam fazer alguns penteados escandalosos, colocar coroas ou coisas na cabeça e davam nós e faziam coisas aberrantes que chamavam a atenção, Isso era uma prática também das sacerdotisas, que serviam aos deuses pagãos. Então nós temos que ter cuidado acerca disso, irmãos. O que a Bíblia está falando aqui claramente é que as mulheres não devem fazer elas não devem fazer de maneira alguma, fugiu minha palavra, não devem fazer coisas aberrantes em seus cabelos, não devem fazer isso, porque Deus não se agrada. Deus espera que as mulheres cuidem bem dos seus cabelos, que usem os seus cabelos de modo simples, humilde, como convém às mulheres de Deus. Continua a Bíblia. Não com tranças, já expliquei, ou ouro, ou pérolas, ou vestidos dispendiosos. Hoje é o que nós vemos, irmãos. Perceba que aqui, necessariamente, a Bíblia não está dizendo brincos. Não. A Bíblia está falando claramente ouro ou pérolas. Ou seja, não pode brinco, não pode argola no pescoço, não pode piercing, não pode pulseira, não pode essas coisas, porque o Senhor não se agrada disso. Esse não é o modo cristão de se vestir, de se adornar. Por exemplo, irmãos, esta gravata, ela é uma gravata bonita. Ela é, de alguma forma, um enfeite, mas é um enfeite que não está chamando a atenção, não é uma gravata caríssima, não é algo que vai tirar toda a minha renda, não é?
ela não é algo que está aqui chamando a atenção para provocar as mulheres, não. É apenas um acessório, não é? Diferente de joias, dessas coisas que são utilizadas literalmente para chamar a atenção. Qual das mulheres deseja dizer a mim que usa joias sem o objetivo de alguma forma de chamar a atenção? Com a boca pode até mesmo dizer, não quero chamar a atenção, mas em seus corações vocês sabem que o desejo é justamente esse. O desejo é chamar a atenção, é ficar deslumbrante, ficar atraente, ficar charmosa. E nós não devemos ser charmosos, não é? Com a nossa veste exterior. O nosso charme, a nossa elegância, a nossa beleza deve estar no homem interior. Versículo 10. Mas como convém às mulheres que professam a piedade com boas obras. Nós devemos nos vestir, neste caso aqui está falando das mulheres, mas também serve para os homens. Devemos nos vestir como mulheres ou homens que professam a piedade com boas obras. O nosso enfeite são as nossas boas obras. São as nossas boas obras. O enfeite diante de Deus são as nossas boas atitudes para com o nosso próximo, para com o reino de Deus. Isso é o que deve enfeitar a vida do verdadeiro cristão. Vamos também para o texto de 1 Pedro, capítulo 3, do verso 3 ao verso 6. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 3 a 6. Peço aos irmãos que sejam compreensíveis, pois estou um pouco gripado, com um certo escorrimento nasal, por isso os irmãos me veem às vezes um pouco indo ao lado, né? 1 Pedro, capítulo 3, o verso 3 a 6. Veja o que diz a palavra do Senhor, meus irmãos. O adorno delas não seja o exterior, adorno, atavio, enfeite. O adorno delas não seja o exterior, não é para ser o exterior. No entrançamento dos cabelos, no uso de ouro, no uso do vestuário. Não é esta a beleza do cristão. Não está nestas coisas, irmãos. Mas que seja o homem interior, no coração, o qual não se corrompe, e ainda o ornamento, o enfeite de um espírito manso e quieto. Manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço. Porque desta maneira, antigamente, as santas mulheres também, que confiavam em Deus, adornavam-se, estando sujeitas aos seus próprios maridos. Assim como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, contanto que façam bem e não tenham medo de nenhum espanto. Meus irmãos, existe uma distorção desse texto. Alguns chegam a dizer assim, que não, o apóstolo Paulo está aqui querendo dizer que o que deve ser a prioridade na vida de uma mulher não é os seus enfeites. Ela pode ter os enfeites, mas o que deve ser mais importante do que os enfeites, o valor dela verdadeiramente não está em seus enfeites, mas no seu interior, né? Como está escrito aqui no versículo 4, mas que seja o homem interior, no coração, o qual não se corrompe, e ainda o ornamento de um espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço. Mas isto não passa de uma relação,
de uma tentativa de atribuir ao texto algo que o texto não está dizendo. O texto não está dizendo, e uns se utilizam da palavra dizendo, você deve analisar a semântica. Sim, eu analisei a semântica da palavra e tenho visto claramente que a Bíblia não está em nenhum momento dizendo sobre prioridade. O apóstolo Paulo está claramente, semanticamente, dizendo que as mulheres não podem usar essas coisas, que elas não podem usar essas coisas, que Deus não se agrada. Ele não está dizendo aqui a prioridade, não. Ele está claramente dizendo, irmãos, nós não podemos atribuir ao texto uma ideia que ele não está dizendo. O que está claro aqui não é isso. O que está claro aqui é justamente o que nós lemos. O adorno delas não seja o exterior. O enfeite delas não é o exterior. O enfeite das santas mulheres de Deus é o seu interior. A beleza delas está dentro. Elas se comportam de modo agradável ao Senhor. São mulheres puras que honram a Deus com as suas obras, com as suas atitudes. São mulheres puras e castas em seu modo de ouvir, em seu modo de ver, em seu modo de comer, em seu modo de vestir, em seu modo em tudo. Sim, devemos ser santos, como diz a Bíblia, em toda nossa maneira de viver. É isto que agrada ao Senhor. Ser santo em toda maneira de viver. Pergunto aos irmãos, as vestes fazem parte da nossa vida? Enquanto nós vivemos, as vestes fazem parte dela? Os irmãos sabem que fazem parte. Por isso, quando a Bíblia diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver, vestes fazem parte da nossa maneira de viver. Então, nós devemos glorificar a Deus com as nossas vestes. Mas eu vejo algumas distorções de textos bíblicos, como um texto muito conhecido, como o texto onde o profeta Samuel vai até a presença de Davi para o ungir como rei, mas ele não sabia que era Davi. Deus iria lhe mostrar quem dos filhos de Jessé seria o rei. Eu quero ler aqui, estou a procurar o texto. Samuel, capítulo 16, o versículo 7. A partir do versículo 6, leremos, irmãos. 1 Samuel 6 e 7. E sucedeu que quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe, ele, o profeta Samuel, e disse, certamente o ungido do Senhor está diante dele. Porém, o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então, alguns trazem um sentido completamente equivocado acerca desse texto, dizendo que Deus não olha para a aparência do homem, ele olha apenas para o coração, que Deus não se importa com a nossa aparência. A única coisa que ele olha é para o nosso coração. Mas isto é uma aberração, porque como Deus inspiraria o apóstolo Paulo a dizer que nós devemos, no caso, tanto homens como mulheres servem para os dois, devem se vestir com pudor e modéstia. Se Deus inspirou Paulo a dizer que nós devemos nos vestir com pudor e modéstia, como nós podemos dizer que Deus não se importa com com as nossas vestes? Se ele não se importasse com as nossas vestes, ele não nos mandaria nos vestir com pudor e modéstia. Então, meus irmãos, o que o texto está querendo dizer aqui, em 1 Samuel capítulo 16, é que Samuel chega na casa de Jessé e vê Eliabe, que era o filho mais velho. Eliabe era um homem forte, alto e formoso, o qual
Samuel próprio diz que nunca havia visto um homem com uma aparência tão grande de rei. Ele, né, muito provavelmente estava olhando como no rei que estava atuando naqueles dias, que era Saul. Saul, diz a Bíblia, era um homem formoso e era o homem mais alto de Israel. E Deus assim o escolheu. Então, quando Samuel chega até na casa de Jessé, muito provavelmente ele deve ter pensado, se Deus escolheu Saul, e Saul é bonito, é alto, é forte, então com certeza muito mais este Eliabe, que ele próprio diz, nunca vi ninguém. Ele havia visto Saul, mas ele achou Eliabe ainda mais com a aparência de rei do que Saul. Só que Deus diz, não olhe para a sua aparência, no sentido de não olhe a sua forma física, de que ele é grande, ele é bonito, porque o que me fez escolher ele não é a forma física dele, mas o que me faz escolher, no caso não ele, né? O que me faz escolher alguém não é a forma física dele, é o coração dessa pessoa. Então, o que Deus está dizendo aqui não é que ele não olha para a nossa aparência de maneira alguma. Não. O que ele está querendo dizer-nos aqui é que ele não escolheu Davi porque Davi era alto, forte e bonito. Não. Deus escolheu Davi porque Deus olhou para o coração de Davi e viu que o coração de Davi era reto diante do Senhor. Que Davi era íntegro. Era, como diz a Bíblia, onde o próprio Deus deu testemunho de Davi, dizendo, eis aí o meu servo Davi, homem segundo o meu coração. Não é? Homem segundo o meu coração. Então Davi era segundo o coração de Deus, por isso, com certeza, Deus o escolheu. Então temos que olhar para isso, irmãos. O que a Bíblia está querendo dizer aqui não é que Deus não olha para as nossas vestes. O que fez Samuel achar que Eliabe seria rei não foi as vestes de Eliabe, foi a aparência, o porte de Eliabe. Então Deus diz, não olhe para o porte dele, olhe para, na verdade assim, não olhe para a aparência dele. Eu olho o coração para escolher. Mas o que Deus está dizendo aqui não é que ele não olha de maneira nenhuma para a nossa aparência, porque senão ele não iria inspirar o apóstolo Paulo a nos instruir, a nos vestir com pudor e modéstia, para não termos do que nos envergonhar, e para não causar também, irmãos, escândalos à igreja de Deus, e nem a ninguém, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, a ninguém. Nós não podemos nos escandalizar. Devemos ser santos. Não podemos ser pedra de tropeço na vida de nossos irmãos. Devemos ajudar todos os nossos irmãos a andarem em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós podemos atestar isso quando lemos também Gênesis capítulo 35, do verso 1 a 4, por exemplo, que Deus reprova joias. Nós vemos isso na vida de Jacó, quando Deus ordena a Jacó em Gênesis, estou abrindo, Gênesis 35, do verso 1 a 4, amém? Este estudo realmente é longo, porque quero fazer um estudo e estou fazendo um estudo completo com os irmãos. Gênesis capítulo 35, do verso 1 ao 4, vem nos dizer assim a palavra do Senhor. E Deus disse a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar para Deus, que te apareceu quando tu fugias da face de Esaú teu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele, lançai fora os deuses estranhos que estão entre vós, e sede puros, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e vamos a Betel,
e lá eu farei um altar para Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, e esteve comigo no caminho em que eu andei. E eles deram a Jacó todos os deuses estranhos que estavam em suas mãos, e todos os seus brincos que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do cavalo que estava junto a Siquém. Ou seja, Jacó, quando recebe de Deus a ordem para que ele se levantasse e subisse a Betel, Betel é a junção de duas palavras, né, do hebraico bet, que é uma das letras do alfabeto hebraico, quer dizer casa, e El, que significa Deus. Então, Betel é casa de Deus, né? Então, nós somos o templo e morada do Espírito de Deus. Por sermos o templo e morada do Espírito de Deus, para subir a Betel, primeiro Jacó fez com que as mulheres se despissem de suas joias e dos seus deuses estranhos. Há uma mensagem clara aqui, irmãos. Para estarmos dentro da casa do Senhor, na congregação do Senhor, como convém, devemos nos despir de todas essas indumentárias, dessas joias. Isso não agrada ao Senhor. Nós devemos, assim também, santificar o nosso corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo. Despir-nos dessas coisas. Devemos fazer isso pela casa do Senhor, por nós mesmos que somos o templo do Espírito Santo e pela fé e esperança que temos em um dia morar na cidade santa. E para chegar a Betel celestial, a Jerusalém celestial, devemos nos despir primeiramente destas coisas e fazer como fez, né, Jacó. Enterrou aos pés do carvalho que estava junto a Siquém. Enterrou. Enterrar é um ato, né, que simboliza o esquecimento. Então nós devemos deixar isso, né, esquecer isto. Essas coisas que vêm do Egito devem ser enterradas em nossas vidas e devem ser lançadas fora, esquecidas, deixadas para trás, para seguirmos a palavra do Senhor. Lembrando-nos, irmãos, que no Antigo Testamento, mais precisamente no Êxodo, Deus tirou o seu povo da terra do Egito. Mas no Novo Testamento, Deus fez algo muito mais sublime. Ele tirou o Egito dos nossos corações. Lembremos-nos disso, meus irmãos. Assim também nós aprendemos, né, através do ministério de Deus na vida de Moisés, né, em Êxodo capítulo 33, o verso 4 a 6, que Deus ordena que o seu povo tire as suas joias. Vejam comigo, irmãos. E quando o povo ouviu essa má notícia, entristeceu-se, e nenhum homem pôs sobre si os seus ornamentos, os seus atavios, as suas joias. O Senhor, pois, havia dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: vós sois um povo obstinado. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Por isso, agora tira de ti teus ornamentos, para que eu saiba o que fazer contigo. E os filhos de Israel tiraram de si os seus ornamentos junto ao monte Horebe. Meus irmãos, isto também é profundo diante do Senhor. Nós vemos aqui, né, se nós estudarmos mais precisamente, entenderemos esse texto. O povo de Israel havia, né, feito o mal diante do Senhor, né? O povo de Israel não estava guardando os mandamentos do Senhor, de modo que eles fizeram para si mesmos um bezerro de ouro. Se nós estudarmos a palavra do Senhor em Êxodo, saberemos que quando Deus libertou o seu povo da terra do Egito, o Senhor Deus fez
com que os egípcios, né, dessem as suas joias, os seus tesouros, né, ao povo de Israel para que eles levassem. Eles pegam essas joias, né, e Deus disse que iria mostrar a eles o que eles haveriam de fazer com isso. Deus concedeu a eles apenas a autoridade para guardarem, resguardarem as joias, né? Porque nós vamos ver mais à frente que o objetivo de Deus ao conseguir, não é, para o seu povo as joias dos egípcios, não era para enfeitar o povo, era para derreter essas joias, no caso o ouro das joias, e desse ouro construir o tabernáculo do Senhor, construir as coisas do tabernáculo, porque nós sabemos que muitas coisas no tabernáculo do Senhor eram revestidas de ouro, como a Arca da Aliança. Então Deus iria se utilizar de tudo isto para construir a sua arca, não é? E construir partes e mais partes do seu santuário, o tabernáculo. Mas o que é que acontece? O povo de Israel, antes de receber do Senhor a ordem para a construção do tabernáculo, né, e os utensílios da casa do Senhor, eles pegam e começam a usar as joias.